Queridos, boa noite. Nós estamos no último dia do ano de 2020 e nós vamos dar uma palavra aqui como reflexão nessa última noite do ano, para que a gente possa entrar o ano de 2021 debaixo da graça e bênção de Deus, e que a palavra de Deus ela continue viva no nosso coração nesse ano que está se iniciando. 2020 foi um ano que não vai deixar muitas saudades para nós. Um ano que se revelou trazendo para nós sinais de uma sociedade, essa nossa sociedade brasileira, já com traços claros, sinalizando de forma clara a atitude de afastamento dos grandes valores deixados para nós pela cultura judaico-cristã. É uma sociedade pós-cristã, uma sociedade que está caminhando a passos largos para tomar decisões que afastam cada vez mais o Brasil da presença de Deus. Essas sociedades que estão tomando esse tipo de atitude, como a nossa, que aconteceu lá na Europa já há bastante tempo atrás, excluindo os valores cristãos da família, traz para nós um resultado muito claro do preço que se paga por abandonar o caminho de Deus e a simplicidade do Evangelho. São sociedades que perderam completamente o respeito pela dignidade, que tem como carro-chefe esses valores que eu acabei de citar, judaico-cristãos, que estão sendo sutilmente alterados por essa espécie de antinomismo, que desvincula o pecado do patamar de ofensa a Deus a simplesmente uma questão cultural. Então hoje, para nossa tristeza, as pessoas, em vez de lamentarem os seus pecados, começam a atribuir aos seus pecados outros nomes, e que tem a ver muito mais, segundo eles, com a questão cultural. Vemos claramente se cumprindo a verdade de Isaías 5:20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. O que acontece, queridos, hoje, de forma bem clara, é que o honesto passa a ser o bobo, o vilão passa a ser o tal, o cara. Os maridos fiéis são aqueles ultrapassados. Os jovens virgens são ridicularizados. Namorados agem como casados e casados agem como solteiros. Muitos se envergonham de serem quem são. Ou seja, o mal obtém expressivo avanço no nosso meio e conta com a omissão das pessoas de bem. Viola-se os mandamentos de Deus sem o menor temor. O mal é prestigiado. Se a gente vê, por exemplo, na mídia, essa promoção feita ao orgulho gay, e as pessoas saem em carreatas exibindo aquela loucura que são os seus corpos, muitos deles mutilados para transformar homens e mulheres em homens. É essa permissividade que está se transformando rapidamente em moda, e a mídia apoia e divulga essas coisas. Esse é o Brasil de 2020. Nós não podemos esperar dos nossos governantes coisas boas, porque ímpios são ímpios. Eu me lembro daquela cena, há alguns anos atrás, quando Lula ainda era presidente, dele naquele teatro onde estavam se exibindo um grupo de gays, fazendo assim as piores cenas lésbicas, e de uma forma assim até nojenta. E ali eu vi, irmãos, o prenúncio de que Deus ia franzir o seu rosto contra o Brasil. Os nossos poderes constituídos têm sido caricaturas de governos carcomidos pela ganância e pela desonra.
A igreja, por sua vez, tem produzido um discurso falacioso, inventando uma teologia afastada da Bíblia Sagrada. Pastores que tentam editar a Bíblia, que foi produzida pelo Espírito Santo em PDF. A Bíblia é uma coisa que não se pode alterar, mas hoje a falta de temor a Deus faz com que até próprios pastores comecem a duvidar do texto sagrado. Nós não podemos fazer reparos naquilo que não tem nada a ser reparado. A igreja não pode se perder na sua missão, irmãos, integral. É igual o leite. O leite tem que ser integral, não pode ser aquele composto lácteo que não tem no seu conteúdo as mesmas proteínas que há no leite. A igreja, portanto, irmãos, desaprendeu a linguagem da alma, por isso deixou de amá-la, especialmente a alma dos perdidos. A gente parece assim que perdeu o hábito de olhar para as pessoas e entender que elas têm uma alma, elas, como nós, têm dívidas com Deus e precisam ajustar isso antes do grande juízo vindouro. Nessa missão, nós ficamos devendo muito em 2020. De fato, irmãos, nós temos duas dívidas com o nosso Senhor. A primeira dívida, ela é impagável. Colossenses 2,14 diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, que nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então Deus nos perdoou os nossos pecados e sentenciou o filho que ele mais amava, seu querido, para que a gente pudesse ter essa dívida quitada. Não paga por nós, mas paga com aquele precioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Portanto, essa dívida é uma dívida impagável. Agora, a segunda dívida que nós temos, ela transformou-se, na verdade, em um dever, uma missão, que é a missão da reconciliação. Deus nos conferiu a missão de nós reconciliarmos. Assim como o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, ele convergiu os homens a ele, assim nós temos essa função agora, de reconciliar os homens com Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então Deus está nos dando essa missão da gente levar a palavra reconciliadora de Deus ao coração do pecador. O que deve nos chocar, meus irmãos, entretanto, é o fato da igreja ignorar o desafio do momento e se omitir. Nós temos joias preciosas em nossas mãos e a gente não sabe precisar o valor dessas joias. Nós temos a palavra de Deus, uma coisa riquíssima, e a gente simplesmente não está sabendo usar essa palavra de forma corajosa, não está sabendo usar essa palavra de forma honesta, carregada da graça e da unção de Deus, para abençoar tantas pessoas que vivem um colapso, vivem um desespero nas suas vidas. Isso me faz refletir o seguinte, irmãos: nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar mais. E nós precisamos chorar juntos. Eu me lembro que José chorou quando ele recebeu de volta a sua família lá no Egito. Sabe, a gente precisa chorar como chorou José. Um choro que une, como uniu a família toda de José quando ele os recebeu. Um choro que abrace, como José que abraçou todos os seus irmãos quando eles estavam ali e quando José saiu do anonimato. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar o seu curso no nosso meio, como um rio em seu caminho para o mar.
A gente precisa deixar o Espírito Santo ser mais dono da nossa vida. Nós precisamos contar com a misericórdia de Deus, para que 2021 seja um ano muito mais útil para o reino de Deus na nossa vida do que foi o ano de 2020. Domingo que vem nós vamos ter uma reunião com a liderança que vai ser apresentada na igreja no domingo à noite, e domingo de manhã a gente vai ter uma reunião com a liderança a nova liderança para 2021. Mas independente disso, querido, todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação e dizer para Deus: Senhor, eu não quero ajeitar minha vida todinha para depois querer ajeitar o mundo ao meu redor. Nós temos que pedir a Deus para nos dar graça, a unção, a autoridade, para nós enfrentarmos os desafios e nós darmos a graça ao Senhor dele ver a nossa vida atuante, operante, nesse ano que está começando daqui a pouco. Que Deus abençoe os irmãos, e em nome dos pastores da igreja, a gente está desejando um ano novo cheio de paz, prosperidade, saúde e uma vida firmada com o Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.